pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do nosso Sistema Mecânico Sênior e hoje nós vamos falar de uma situação em que eu vou começar a preparar os cadastros que eu vou usar dentro do meu sistema para poder usufruir de toda a potência dele. A primeira coisa que temos que cadastrar são os mecânicos. Ou, se você mesmo é o dono da oficina, você é o mecânico, você tem que ter um cadastro aqui dentro. E esse cadastro vai servir para quê? Bom, como todo sistema, quando você vem na operacional, abre, ele vai abrir primeiro todo mundo que tem cadastrado. Se não tiver ninguém, vai aparecer uma caixinha, não há registros. E vamos aqui para novo. Nesse novo eu vou cadastrar um mecânico aqui dentro. Bom, e qual que é a função desse nosso mecânico aqui? Eu vou começar a digitar aqui, mecânico júnior. Um CPF válido é necessário você colocar aqui, o RG também. A função que ele executa dentro da sua oficina, o CEP que existir, né, do endereço desse mecânico, embora esse campo aqui de endereço não seja obrigatório. Obrigatório, como está dizendo aqui, ó, tudo que tem essa estrelinha vermelha aqui, ó. Então o nome é obrigatório, o CPF é obrigatório, o RG é obrigatório. Agora, telefone, data de admissão, quando se dará as férias, se eu vou cadastrar demissão e data de aniversário, essas coisas não são importantes. Porém, aliás, importantes não são obrigatórias. Porém, existe um detalhe aqui. Eu posso marcar aqui quanto eu vou pagar em percentual a comissão por um serviço executado por essa pessoa ou por uma peça ou um produto comercializado por essa pessoa. Isso funciona para quê? Eu tenho as minhas OS que eu vou gerar e esse mecânico pode participar de alguma OS especificamente. Então, se ele está fazendo um serviço, eu marco aqui 5%, então ele vai pegar aquele valor que tiver total do serviço, vai aplicar esse percentual e guardar numa caixinha quanto que esse mecânico realizou numa determinada OS num determinado dia, quanto que isso gerou de comissão para ele. Isso é muito comum no ambiente de oficinas, né? Então, tendo aqui um mecânico cadastrado ou um executor de serviços cadastrado, eu posso gerar esse tipo de coisa. Muito bem, eu voltando para cá, eu tenho, uma vez que esse mecânico tinha sido cadastrado, eu tenho aqui os dados dele, né? Então, qual a função dele, quanto que ele vai ganhar de comissão. Nesse caso aqui, esta empresa não quis saber de fazer nada com percentual, ela deve pagar um salário necessariamente e não remunera por comissão. Se eu quiser entrar e ver os dados aqui desse registro de mecânico, você vê que eu passo o mouse aqui e já coloca lá, ó, editar o registro. Eu clicando nele, ele volta para mim aqui exatamente como estava, né, os dados que tem dele. Eu posso voltar aqui, ele volta para a nossa linha aqui novamente, tá? Eu posso fazer pesquisas, assim como eu já tinha ensinado antes, então eu posso buscar quais mecânicos possuem um código maior que um determinado, ou eu quero achar um determinado mecânico. De repente eu tenho uma oficina com vários, principalmente algumas oficinas cadastram terceiros, né? Então ela vai ter um rol enorme de mecânico, às vezes ela precisa achar o registro de um para avisar alguma coisa, né? Então eu posso efetuar esse tipo de busca. Um outro cadastro na mesma linha que também é importante é o dos atendentes. Esse cadastro de atendentes ele é interessante por quê? Porque lembra que eu disse que às vezes você é o próprio dono da oficina e você tem o seu trabalho aí? Nesse caso, eu posso ter quem? Eu posso ter um vendedor aqui dentro, um atendente, uma pessoa que comercializa, que eu quero também
ter um registro de quem está atendendo para uma determinada ordem de serviço. E esse aqui é o lugar, né? E se eu quiser também, mesma história, eu venho aqui e coloco o nome dele, o telefone dele. Esse retorno, que você também deve ter visto lá no cadastro de mecânicos, ele abraça o valor que ao longo do tempo esse atendente ou esse mecânico foram acumulando dentro da empresa. Tá? Então esses são os dois primeiros cadastrinhos que precisam ser feitos. Vou ensinar os outros e até o próximo contato com a próxima aula. Até daqui a pouco.